Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma gravação dos sextos anos. Hoje nós vamos iniciar a apostila volume 4 no capítulo 1. Vamos falar sobre a Grécia. Bom, o que tem de importante, sobre a Grécia? Os gregos, eles foram responsáveis, entre outras realizações, pela criação do teatro, da filosofia. A democracia é uma invenção grega também. E a outra contribuição, como a matemática, é uma ciência igualmente importante para todos nós. Bom, aí os gregos, então, vamos ver como que eles se desenvolveram, Entre os anos de 2000 a.C. e 1000 a.C., diversos povos em diferentes épocas ali se instalaram, como os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios. Eles tinham línguas e crenças semelhantes e fundaram na região diversas comunidades. E essas comunidades, elas cresceram e deram origem a cidades com características econômicas, políticas, sociais próprias. E há também a miscigenação entre os povos. Mas o que significa miscigenação? Miscigenação é a mistura de povos. Como nós temos no Brasil a mistura de povos, lá na Grécia também eles tinham a mistura de povos. Quais eram os povos? Os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios. E aqui nós temos nessa imagem a formação da Grécia Antiga, Todos os povos que ali habitaram. Eu tinha falado dos povos anteriormente, Quais eram os povos mesmos? Os eólios, os jônios, os dórios e os aqueus. Os aqueus foram fundadores de Micenas. Foram um dos primeiros povos a se estabelecer na Península Balcânica. E eles chegaram por volta de 1600 a.C. e dominaram a região até aproximadamente 1100 a.C. Nesse período, chegaram também os jônios e os eólios, que se integraram à sociedade aqueia. Além de Micenas, os aqueus fundaram outras importantes cidades, entre elas Pilo e Tirinto. Cada cidade era governada por um rei, escolhido entre os grandes proprietários de terra. Aqui nós temos na imagem o teatro da Grécia Antiga e da cidade de Micenas, que foi uma das mais importantes e influentes cidades fundada pelos aqueus. Por isso, os historiadores, eles costumam chamar a sociedade aqueia de civilização micênica. Comércio pelo Mediterrâneo. Além de trabalhar com metais preciosos, os aqueus faziam objetos como outros materiais, como marfim, vidro, barro, e muitas dessas peças e desses produtos, como azeite, vinho, também eram fabricados e vendidos a outros povos do Mediterrâneo. Esse comércio, ele promoveu o enriquecimento das cidades aqueias. As embarcações aqueias que cruzavam o Mediterrâneo chegavam a várias regiões, como a Península Ibérica e a Itálica, a Fenícia, Chipre, Egito. Do contato com essas civilizações, os aqueus assimilaram muito de seus hábitos e costumes. A chegada dos dórios. Por volta de 1100 a.C., conflitos internos, catástrofes naturais como secas e grandes migrações dentro e fora da Grécia contribuíram para que a civilização micênica entrasse em decadência. E com a chegada dos dórios provocou uma mudança significativa na sociedade da Grécia. Os gregos eles passaram a viver da agricultura de subsistência e da criação de gado. Eles praticamente abandonaram as técnicas artesanais, a escrita desapareceu e o comércio foi quase todo deixado de lado. A sociedade, então, ela começou a se organizar em genoi, ou seja, em pequenas comunidades, cujos integrantes acreditavam descender de um ancestral comum.
A terra e os equipamentos e os bens produzidos pelo Genoi pertenciam a toda a comunidade. E o excedente gerado era repartido entre outros grupos Genoi. E cada geno, ele tinha um líder, e em geral o homem mais velho do grupo que exercia as funções de sacerdote, juiz, chefe militar. A liderança dos genos ela era transmitida de pai para filho. Era chamado regime patriarcal. Aqui nós temos algumas imagens dos dórios, né? Essa primeira imagem são as colunas dóricas, no Paternum, em Atenas, na Grécia. É uma característica da arquitetura dórica. São os sulcos canelados ao longo das colunas. O templo é do século V a.C. e é dedicado à deusa da sabedoria, Atena. E depois nós temos a imagem dos artesanatos, né? O vaso de terracota, que era muito produzido na região de Corinto. E aqui nós temos a imagem que eles eram grandes guerreiros. Os Eupátridas, os parentes mais próximos dos líderes do Genoi, se apoderaram das melhores terras e ocuparam os lugares mais destacados na sociedade. Essas pessoas, chamadas em alguns lugares de Eupátridas, quer dizer, os bem-nascidos, eles passaram a controlar o poder formando uma espécie de nobreza. O restante da população perdeu suas terras e ficou com as piores áreas para a agricultura. Muitos preferiram se mudar para outras regiões, como a Península Itálica e a ilha da Sicília, onde fundaram cidades-estados, características gregas. Alguns séculos depois da chegada dos dórios, a produção artística voltou a ganhar força e a se diversificar, né? Na cidade-estado de Esparta e em regiões vizinhas, por exemplo, era grande a produção de entalhes de marfim e peças de bronze. E em Corinto, os artistas eles decoravam seus vasos com desenhos de animais, como panteras, leões, cabras e seres mitológicos, como a esfinge. Já em Atenas, era comum encontrar nos vasos pinturas de cenas da mitologia. Aqui nós temos um exemplo de como era a sociedade na Grécia. As atividades dessa semana é para organizar as ideias, o exercício 1, 2, 3 e 4 das páginas 17 e 18. Até a próxima aula. Beijos, até a próxima aula.